Olá, vamos então à aula número 3, hoje que vamos falar dos bloqueios e da origem das doenças. Na primeira aula falámos sobre crenças, como é que elas se formam, sobre como desconstruir o passado, sobre como é que os teus pais possam ter ou não influenciado a formação das tuas crenças, e na segunda falámos da essência divina, do sistema energético, dos chakras e também como é que a essência pode ou não estar a ser limitada pelo comportamento da pessoa. Nesta terceira aula vamos nos focar nos bloqueios energéticos e na origem das doenças. Porquê? Porque o corpo fala sempre mais alto, o corpo fala sempre a verdade, e por isso é muito importante saber ler através dos resultados que a pessoa tem no seu corpo, onde é que possa estar o problema no comportamento, ou qual é o trauma correspondente e por aí fora, para depois podermos aplicar as nossas terapias holísticas. Ora, vamos lá então começar com os nossos 4 pilares da terapia holística. O meu nome é Pedro Frias, vocês já sabem isso, sou o formador aqui deste conteúdo, sou terapeuta e formador, estou na área da espiritualidade desde 1998, sou também o CEO da Academia Pedro Frias, criador do Spiritual Summit, e sou pai de 2 filhos de 3 e de 10 e casado há 15 anos também. Sou também benfeitor de uma escola na Guiné-Bissau e ao fim e ao cabo tenho aqui um resumo de tudo isso, todas estas coisas, e também algumas imagens de pessoas que eu acho muito importantes e que passaram, que eu tive o prazer de conviver, muitas delas no Spiritual Summit, que é o nosso evento do qual temos imenso orgulho, e também tenho muito orgulho dos nossos 850 terapeutas formados, já a caminho dos 1000, que têm feito maravilhas pelo mundo inteiro a aplicar estas terapias holísticas. Sim, pelo mundo inteiro, porque temos pessoas da Suíça, do Brasil, de Moçambique, por aí fora, que aprendem as nossas técnicas e depois vão espalhando pelo mundo, não é? Estas maravilhosas terapias. Então, sendo assim, vamos lá à nossa matéria de hoje. Bloqueios energéticos e origem das doenças. Ora, o que é um bloqueio energético afinal? Como é que ele se forma? Vamos então começar por explicar isso. O bloqueio são dificuldades da essência se expressar nos vários corpos: físico, emocional, mental e energético, por força de traumas, crenças e pela própria personalidade. Portanto, um bloqueio é sempre um travão naquilo que é a expressão da essência. Se estiveste cá na aula 2, aprendeste que a essência é uma coisa, é uma força interna muito importante e que ela quer sempre sair e expressar-se de dentro para fora. Ora, sendo assim, se um bloqueio existe, ele impede sempre a essência de se expressar. E depois isto tem uma afetação em todos estes corpos, que é o corpo físico, emocional, o mental e o energético. Portanto, tudo isto depois é um conjunto que se auto-afeta, baseando, obviamente, no comportamento da pessoa. Então vamos lá recordar de onde é que esses bloqueios possam também ter a sua origem. Portanto, número 1, podem ter origem em traumas emocionais, portanto, experiências que a pessoa possa ter tido e que a partir desse dia a pessoa ficou bloqueada, restringida de uma certa capacidade, por exemplo, uma coisa muito fraturante que te provoca muita tristeza, pode-te afetar a capacidade de lidar com qualquer tristeza. Eu, por exemplo, tinha uma amiga que sempre que havia lutos, que alguém falecia ou que se falava que alguém tinha falecido, ela emocionava-se, chorava. Até que depois fizemos uma regressão, por acaso a vidas passadas, e nessa regressão percebemos que tinha havido um acontecimento muito forte nessa vida, onde ela tinha uma tristeza e uma mágoa muito grande porque tinha perdido muitas pessoas e isso era como se tivessem arrancado uma parte de si, inclusive era a família dela que ela tinha perdido. A partir desse momento para a frente que nós fizemos essa regressão e percebemos isso, a pessoa ela já conseguia falar e experienciar essa sensação de uma forma melhor, tanto que falava muitas vezes de algum luto, ou alguém que tinha falecido, desde que não fosse obviamente um familiar, e ela conseguia lidar melhor com isso. Isto é apenas um exemplo de como um trauma emocional pode realmente ser a origem de um bloqueio, porque um bloqueio é isso, eu não consigo lidar com situações deste género, não sei ultrapassar isso. Depois, temos também os padrões de pensamento negativos, que são muito reveladores no que diz respeito a estas questões dos bloqueios, porque a pessoa pode ter um pensamento ou uma ideia contrária à sua essência,
que gera pensamentos negativos em excesso. O nosso estado vibracional também gera pensamentos negativos. E eu gostava de fazer um parênteses no que diz respeito a esta questão dos pensamentos. Na tua opinião, os pensamentos originam-se na nossa cabeça ou eles aparecem na nossa cabeça fruto de outras partes de ti? Então deixa-me clarificar uma coisa. Os pensamentos são expressões ou consequências de algo que está errado no teu corpo, no teu campo emocional, no teu subconsciente, de influências externas, são consequências de estados corporais, como por exemplo se tiveres, eu costumo dar este exemplo, se estiveres muito apertado para ir à casa de banho, os teus pensamentos são diferentes do que aqueles que se estiveres completamente tranquilo ou tranquila e não tiveres essa questão. Ora, por isso é preciso entender que muitas vezes os pensamentos são refletivos, ou seja, eles estão a refletir qualquer coisa que se está a passar contigo. Ora, se tu tens padrões de pensamentos negativos, óbvio que existe algum bloqueio, porque senão isso não estaria a ocorrer. Nenhuma pessoa ausente de bloqueios no seu sistema energético tem padrões de pensamentos negativos. O pensamento pode aparecer um ao outro, mas o padrão de pensamento negativo que nós estamos a falar aqui é, na verdade, algo que revela que existe um bloqueio na pessoa. Depois, uma das coisas que também prejudica e que também pode levar a isso é a falta de autocuidado. Ou seja, se a pessoa não se administra perante o stress, perante as consequências da vida, se ela não tem um bom sono, se ela não se alimenta como deve ser, também pode bloquear-se. Também podemos ter bloqueios no nosso sistema energético só porque não estamos a cuidar bem de nós. Porque para nós também experienciarmos a tranquilidade, também temos de nos alimentar bem, também temos que beber água. Olha, um hábito que eu estou sempre a fazer e que vou fazer agora mesmo. E dormir bem, praticar atividade física, ter bons relacionamentos, enfim, o autocuidado implica muita coisa. Até a própria higiene, se for o caso. Portanto, esta falta de autocuidado também gera bloqueios, porque a pessoa que não se cuida, às tantas, mais tarde ou mais cedo, vai começar a sentir a ausência desse alinhamento com ela própria. Depois temos o quê? Temos então as influências externas. As influências externas são o ambiente, às vezes, onde tu estás, também pode ser uma família muito disfuncional, que te provoca tanta pressão e tanta energia negativa e tanto conflito que às vezes possa existir, que estas influências externas também provocam que a pessoa se bloqueie, porque a consequência de estarmos num ambiente não positivo é nós nos fecharmos. É um mecanismo de defesa. E então, se o ambiente externo, estas influências externas é o quê? Se o ambiente externo é realmente muito intenso perante aquilo que a pessoa consegue aguentar, ela vai se bloquear. Ok? Portanto, neste aspecto é preciso entender que estes bloqueios que nós temos têm várias origens. É preciso perceber que se eles são sempre uma disrupção daquilo que é a naturalidade da pessoa, também uma disrupção daquilo que é a tua essência, daquilo que tu és de verdade e por aí fora. Portanto, é preciso entender isto para nós podermos depois perceber a parte que vem a seguir. E então agora vamos começar a perceber o seguinte, que é, se existem esses bloqueios, e estes bloqueios podem ser a tendência para eu me limitar, a tendência para eu não saber dizer não, a tendência para eu nunca dizer a verdade quando ela acontece, ou para ter medo de não sei o quê, a tendência para eu não me forçar quando é necessário a fazer aquilo que tem que ser feito. Tudo isto depois tem consequências. As consequências são o quê? São os problemas e as doenças, como é óbvio. Então nós temos que encarar as doenças nesta visão metafísica sempre como uma mensagem. Ela é sempre uma mensagem de várias coisas. Sempre que a doença acontece, ela está a transmitir uma mensagem, nesta nossa visão holística, de que algo não está de acordo com aquilo que é a essência da pessoa. E muitas vezes, até se podia falar das questões aqui genéticas e tudo mais, muitas vezes as pessoas podem achar que uma doença é genética e não há nada a fazer. Não. Hoje em dia já se percebe, através da epigenética, que nós podemos transformar e modificar qualquer ponto de origem que venha. Eu pelo menos acredito nisso. Então significa que a pessoa pode, de alguma forma, uma vez que identifique
o comportamento que está associado àquele gene ou àquele comportamento, a pessoa mudar, àquela doença, mudar o comportamento para para assim poder gerar outro estado biológico na pessoa. Portanto, tudo isto é um colapso de células que obedecem à matriz, que é o nosso sistema de crenças, e é a maneira como nós filtramos a nossa essência, através daquilo que é a nossa estrutura de sistema de crenças. Portanto, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que é a forma como nós nos comportamos, filtra a luz da nossa essência. É como se reduzisse a capacidade da luz de nos transformar sempre na pessoa mais saudável possível. Por isso é que nós vamos tendo sempre pequeninas coisas, porque obviamente tudo isso é sempre difícil de manter a todos os níveis. Cuidar do corpo, cuidar da cabeça, cuidar do campo emocional, cuidar de tudo aquilo que são as várias variáveis do nosso sistema. No entanto, olhando para as doenças como um bloqueio e como uma mensagem, vamos ter que criar aqui uma correlação entre a doença e o bloqueio. Porquê? Porque, na verdade, se nós olharmos para aquilo que são os chakras, nós conseguimos encontrar, por exemplo, pessoas que têm problemas nesta primeira zona do primeiro chakra. Vamos olhar, é um compromisso sempre de segurança, a pessoa cresceu a vida inteira a sentir que não tinha segurança, que aflita com a abundância, em estado de alerta, afeta a zona pélvica naquela zona do primeiro chakra e como tal os problemas vão se originar ali. Depois pessoas têm problemas no intestino, então isso tem a ver com o chakra número 2, que é o chakra sacral, que tem a ver com a relação com os outros. Portanto, a maneira como a pessoa interpretou o relacionamento com os outros significa que esta pessoa teve sempre emoções muito intensas, das quais nunca conseguiu acalmar, porque estamos a falar aqui precisamente desta agitação das águas internas que afeta esta zona toda do segundo chakra, onde os intestinos, portanto, precisam de saúde e precisam de uma boa energia para poder funcionar como deve ser. Então quer dizer que todas as pessoas têm esses problemas, têm que avaliar e temos que olhar precisamente para essa história e perceber como é que a pessoa lidou com isso. Depois temos o estômago. Então pessoas que têm problemas de estômago estão comprometidas naquilo que é o seu poder, ou seja, sentem de certa forma que o ambiente as retirou o poder. E repara, esta primeira pessoa no primeiro chakra, no segundo chakra digo, e no terceiro, podem ter tido o mesmo ambiente na infância, podem ter tido um ambiente muito difícil na infância, só que uma ficou muito desconfortável com as emoções das pessoas e agitou-se, ficou muito agitada emocionalmente, e a outra simplesmente sentiu-se, foi desempoderada, e por isso é que uma teve um problema na zona do intestino e outra na zona do estômago. Portanto, nunca podemos fazer aqui nesta questão desta correlação, nunca podemos olhar e dizer assim, a pessoa tem problemas no estômago é porque teve uma história assim, porque o pai era assim, porque a mãe era assim. Não, nunca dá para fazer isso, porque depois temos sempre que filtrar isto perante a interpretação da pessoa, o que é que ela sentiu, como é que ela se sentiu. Isso sim é direto. Se a pessoa tem este problema físico, ela sentiu-se assim, assim e assim. E isso não há nada a fazer, porque o nosso sistema energético obedece àquilo que a pessoa está a fazer e, por sua vez, bloqueia tudo aquilo que é o processo depois interno, a nível celular, químico, elétrico, eletromagnético, que depois afeta aquela zona do corpo. Repara, existe, obviamente, a linguagem não verbal. Nós temos microexpressões na nossa face que obedecem a certas emoções. Temos as 7 emoções principais, a tristeza, a alegria, a raiva, por aí fora, que têm expressões. O nojo, por exemplo, que é quando nós fazemos isto, elas têm expressões na nossa face que são muito específicas. Imagina só, no corpo todo, a repetição de uma emoção muito silenciosa, que nem por isso tem que implicar uma reação na nossa face. Ou seja, não tem que incorporar uma microexpressão, mas internamente altera de tal forma o nosso sistema circulatório, muscular, neurológico, que acaba por fazer com que o problema aconteça naquele sítio. Não há sorte nem azar nesta visão da terapia holística no que diz respeito ao que a pessoa tem. Por isso nós temos que sempre conseguir estabelecer aqui uma plataforma a nível
energético, ou seja, olhando para a energia da pessoa, olhando para os bloqueios nos vários chakras, tentar regular os chakras ao máximo para que isso eventualmente possa ter uma afetação positiva naquilo que é o corpo da pessoa. Porque, caso contrário, nada disto faria sentido. Se o universo e a natureza tivesse feito isto tão bem feito e tanta relação que existe entre todas as coisas, as estrelas, a força gravitacional e tudo mais, e as nossas células não estariam a corresponder às tuas emoções, aos teus pensamentos e ao teu comportamento, mal seria, não é? Pronto. Então vamos lá voltar aqui. Depois temos que reconhecer o quê? A inteligência do corpo. O corpo sabe sempre o que está a fazer e se ele manifesta qualquer coisa, também não é por sorte ou por azar, é porque ele tem uma mensagem altamente específica e profunda para a pessoa, em que a pessoa pode, prestar atenção e dizer, espera lá, deixa lá prestar atenção o que é que se pode estar a passar aqui. E daí alterar o seu comportamento ou pode simplesmente ignorar. São escolhas. Agora, o que eu acho que falta no mundo e na sociedade é esta informação do que é que cada problema corresponde. Se uma pessoa tem um problema pulmonar ou tem um problema, por exemplo, na tireoide, a tireoide tem a ver com a ausência de poder, a capacidade de falar, de ser ouvido e de sentir que é ouvido. Portanto, estamos a ver aqui com uma expressão que depois afeta esta glândula e afeta a voz, e afeta tudo aquilo que é a nossa garganta, não é? Portanto, se nós conseguirmos explicar à pessoa que aquilo que ela está a sofrer na parte física tem uma origem, a pessoa pode alterar o seu comportamento por força disso. O que é que ela tem a perder? Nada. Porque nós também não nos vamos meter na questão médica, não temos nada a ver com isso, a pessoa faz aquilo que tem que fazer com os seus médicos e acha bem que o faça, mas nós podemos contribuir para esta informação altamente vital para a pessoa, para que ela eventualmente possa querer mudar o seu comportamento, e ao mudar o seu comportamento por força de um conhecimento que teve, de uma informação específica à sua condição, ela vai poder melhorar alguma coisa na sua vida e quem sabe até reverter essa condição. Eu tenho estudado muito ao longo destes anos esta relação que existe entre certos tipos de comportamento, certos tipos de bloqueios energéticos e as suas doenças, e tenho encontrado coisas que são verdadeiramente extraordinárias, e é isso que eu ensino também no curso, na parte de cura energética. No curso Terapeuta Completo, a parte da cura energética é justamente para ensinar as pessoas a estabelecerem esta relação que existe entre as doenças e as várias zonas, porque assim a pessoa chega ao consultório e diz assim, então mas você tem um problema nesta zona, tem um problema intestinal, vamos supor, tem síndrome do cólon irritável, por aí fora, e você não sentiu ao longo da sua vida sempre esta dificuldade em lidar com os outros e estas emoções sempre muito agitadas de alguma forma? Sentiu, está a ver. Então pronto, o que está descrito é que temos que ir então trabalhar para acalmar essas emoções, para alterar isso, para que você precisamente para que mude isso de forma específica. E se vocês estiveram cá na primeira aula, como eu falei das crenças, a primeira coisa que vamos fazer é vamos olhar para o passado, vamos reescrever essa história, vamos reescrever a história da pessoa que lhe causa essa sensação ativa que lhe dá o problema hoje. Porque muitas vezes a pessoa olha à volta e diz assim, mas eu neste momento até estou calma. Sim, mas o facto de ao longo da tua história teres sentido isso de tal forma tão violenta que faz com que tu, à mínima coisa que acontece à tua volta, tu voltes a sentir isso. Então aquilo é reativado, e como é possível de ser reativado, o teu corpo está sempre em pré-disposição, porque nós achamos que estamos livres dessa emoção, mas ela continua lá, ela está bem escondida e pronta a ser ativada. Então temos que fazer um trabalho de fundo, e é isso que nós fazemos depois com essa terapia. Para quê? Para encontrar o equilíbrio interior, porque ao fim e ao cabo o equilíbrio interior, a descoberta, quantas pessoas vocês conhecem que iniciaram estas jornadas de transformação pessoal e que são hoje em dia pessoas completamente diferentes. Olha, só na nossa comunidade, os nossos alunos, tivemos pessoas a reverter de coisas inimagináveis, doenças autoimunes, até oncológicas, passaram pelos processos muito melhor do que passariam. O luto de familiares, olha, até de uma filha, houve agora uma senhora que foi dar um testemunho na SIC,
ao programa da Júlia Pinheiro, em que falou como este curso, esta formação a ajudou a ultrapassar aquele momento de dor, porque encontrou uma explicação, vá lá, nunca é uma explicação, porque aquilo vai ser sempre uma coisa difícil para ela, mas encontrou uma forma, vá lá, de poder lidar com isso de melhor para ela, mais confortável, e também com um entendimento da espiritualidade que a ajudou. Portanto, este equilíbrio interior consegue-se através do conhecimento, através destas jornadas de transformação pessoal, que podem realmente ser muito proveitosas para qualquer pessoa que as queira fazer. Então, como é que nós podemos alinhar a energia com a nossa essência para que possamos então estar imunes a qualquer tipo de problema corporal, físico e até doenças? Número 1, olhar para o autoconhecimento e para a reflexão. Temos que começar a refletir sobre se carregamos ou não dores e mágoas do passado. Temos que olhar para técnicas de cura energética, que são exatamente aquelas que nós ensinamos no curso, e outras também possam existir, mas garantidamente as nossas são eficazes. Temos que olhar para a reestruturação de hábitos, assim, se não estás a caminhar, se não estás a beber água, se não estás a alimentar-te como deve ser, se não estás a dormir como é suposto, se continuas em ambientes tóxicos, portanto acho que tens que começar a olhar para isso tudo, porque ao fim e ao cabo esta reformulação de hábitos é tudo na vida, não é? Portanto nós acabamos por sentir, ok, chegou a hora de mudar aqui qualquer coisa de forma radical. E depois temos então a conexão com o divino. A conexão com o divino, porque na verdade o divino somos nós. E se nós queremos realmente nos libertar de qualquer doença, na lógica da terapia holística, na lógica da visão metafísica, assim dizendo, tudo aquilo que eu tenho lido nos livros explica o seguinte, que é, tu tens uma essência que quer expandir uma certa quantidade de luz naquele tom, e a pessoa, por força dos bloqueios que tem, não consegue passar, e ao não conseguir passar, corrói pela quantidade de luz que quer passar numa determinada zona do corpo e que não consegue. E não consegue porque aquela zona tem energia resultante, ou seja, tem uma energia que tem origem em alguns problemas no passado ou num comportamento atual que a pessoa tem, e como tal temos que mudar isso. Se queremos depois pôr a energia toda a circular e garantir que a essência se expande na quantidade que é preciso expandir, para depois refletir uma nova pessoa, construir uma nova pessoa cheia de saúde e cheia de vitalidade. Ao fim e ao cabo é isto, não é assim complicado, não sei se vocês conseguiram perceber, claro que isto é apenas uma pequena resumo de tudo aquilo que nós ensinamos no nosso curso Terapeuta Completo, sobretudo no módulo da cura energética, mas é preciso que vocês comecem por entender isso, porque isto realmente pode ser uma grande mais-valia para a vossa vida. Então, recordando que nós temos o nosso curso Terapeuta Completo e que tu podes desde já entrar e podes começar já a estudar, mesmo que as aulas ao vivo não comecem ainda, podes começar a estudar qualquer uma destas aqui modalidades, sendo que quando nós damos acesso à plataforma, damos também de forma faseada, mesmo que seja antes daqui do início das aulas. Porquê? Porque a pessoa pode começar a estudar ali o coaching espiritual, depois a técnica da EFT, e quando começam as aulas ao vivo, então a pessoa começa a receber desde o primeiro dia a explicação ao vivo e nas aulas em direto, comigo e com as outras duas formadoras, todas estas matérias, para que as pessoas possam aprender justamente e perceber porque é que esta matéria é realmente tão eficaz. Bom, então é assim, na última aula vamos então explicar na prática estas terapias holísticas, explicar porque é que cada uma delas é mais eficaz do que a outra, ou seja, estão todas muito eficazes, mas como é que nós estruturamos o nosso curso para vocês perceberem que a terapia holística não é só aquela coisa de vir fechar os olhos e de conectar com uma essência divina ou com o Metatron, não é nada disso. Atenção, isso é a parte espiritual apenas. A terapia holística leva-te desde a raiz do fundo, da terra, até à conexão ao divino, porque é holístico. Holístico é tudo. E muitas vezes esqueceu-se disso, pensava-se que o holístico era só a parte espiritual e as crenças da fé nos cristais. Não, holístico é tudo. Então nós temos que conseguir desconstruir o passado, a energia, as doenças, o subconsciente,
O inconsciente, temos que começar a olhar para isso tudo e aplicar estas técnicas que sim são espiritualizadas e sim são energéticas, mas elas na verdade estão a ressoar muito mais com a essência divina e a reestruturá-la do que outra coisa. Porque no final do dia, quando nós olhamos, por exemplo, para a hipnoterapia, para a meditação, para o EFT, para todas essas práticas, elas combinadas neste processo, neste protocolo de terapia holística, têm uma eficácia brutal. Porquê? Porque nós somos todos um ser divino. E quando esse ser divino começa a sair cá para fora, é que nós nos começamos a sentir como somos de verdade. Portanto, não percas a quarta aula, porque eu vou-te ensinar coisas valiosas para ti. Vou-te dar também um exercício prático que tu vais querer mesmo ter. Obrigado e até à próxima aula.